Nossa Bíblia em São Lucas, no capítulo 24. Talvez alguém ainda não pegou a mensagem, enquanto isso o diácono vai passando para distribuir. Quando seus olhos foram abertos, eles o reconheceram. Portanto, aqui na igreja estaremos lendo algumas coisinhas. E você na sua casa que tem a mensagem também nova, quando seus olhos foram abertos, eles o reconheceram. Deixe ela aberta na página 4, porque se Deus permitir, nós estaremos lendo, meditando em algumas coisinhas aqui. São Lucas, capítulo de número 24. É onde teremos nosso início. Estamos gratos a Deus por termos os nossos irmãos conectados aqui conosco, acompanhando o nosso culto, parte da igreja, junto conosco. Graças a Deus que há alguém para ouvir o Evangelho. A Bíblia diz que ainda que nós estejamos presos, a palavra de Deus não está presa. Então, ela sai, Isaías diz que ela produz o resultado, o propósito que foi enviada a produzir. Isaías diz que ela não volta vazia, isso significa que ela encontra um coração, nem que seja um coração sedento, clamando, ela encontrará. Então, nós vamos abrir em Lucas, capítulo 24, e você vai deixar aberto aí nesse capítulo, e também a mensagem na página de número 4. Lucas 24, verso 45, diz assim: Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: Assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Amém. Senhor Deus, mais uma porção de Tua palavra nós lemos no santuário, diante dos Teus filhos, a Tua igreja, e agora queremos pedir ao Senhor que envie ao encontro do nosso coração, da nossa alma, a revelação da mesma, Senhor. Vivifica a Tua palavra. Gostaria de rogar a Ti que ela pudesse penetrar, entrar dentro de nós, Pai. Nós não queremos ser cristãos tão duros, insensíveis, indiferentes, a ponto de que a palavra sai, mas não penetra, Senhor. No nome de Jesus Cristo, então, eu quero Te pedir esse milagre, essa graça. Faça com que Tua palavra inunde o nosso interior, a ponto dela nos moldar, nos transformar, nos amadurecer, nos colocar na posição que precisamos estar colocados para manifestar no nosso dia o que temos de manifestar. No nome de Jesus Cristo, eis aqui essa igreja nas Tuas mãos, mais uma vez suplicando o Teu favor e a Tua graça, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar, irmãos, com a Bíblia aberta aí, no livro de Lucas 24. E como uma escola, nós vamos ter um culto racional, um culto mais instrutivo, de meditação, de ensinamentos, para que nossa fé esteja fundamentada, construída
em cima de algo bem sólido, algo bem firme. Como disse Paulo, eu, como sábio arquiteto, lanço o fundamento, e após mim vem outro para poder edificar em cima, e cada um deve ter cuidado sobre o que é que está edificando. Então, nós nos preocupamos com o ensinamento da palavra, a leitura na íntegra da Bíblia e da mensagem, com Deus trazendo a inspiração, sem precisar interpretações, sem precisar desvarios, como Paulo disse que haveria nos últimos dias, simplesmente na humildade do Evangelho, que foi o maior temor de Paulo, que a igreja um dia pudesse perder isto. 2 Coríntios, capítulo 11, verso 1 e 2, ele disse: estou zeloso de vós, irmãos, com o zelo de Deus. Quer dizer que não era o zelo dele mesmo, mas com o zelo de Deus, para vos apresentar a Cristo, a saber, a um marido, como uma virgem santa, pura. E ele vem e diz, ele põe para fora a sua preocupação, que não era uma preocupação do homem Paulo, mas do ministério do Espírito Santo que atuava em Paulo. Então ele disse, mas eu temo que assim como a serpente enganou a Eva, assim também alguns de vós sejam de certo modo enganados, e tenham então os vossos sentidos corrompidos, e percais a simplicidade que há no Evangelho de Cristo. Quer dizer que o apóstolo São Paulo nos disse que há uma simplicidade no Evangelho que pode ser corrompida, e não precisa fazer força para perceber que esta simplicidade que Paulo disse, que estava temendo que a igreja perdesse do Evangelho, ele não está falando de uma simplicidade agora humana, física, ele está falando de uma simplicidade do Evangelho. Nós não precisamos sermos muito sábios, fazermos forças para ver que essa simplicidade já está batendo asas, já está distanciando, que esse temor de Paulo, que o entendimento fosse corrompido, desvirginado da simplicidade que é Cristo e sua palavra, nós já percebemos que essa corrupção ou corromper do entendimento também tem chegado. Por isso nós estamos vivendo numa hora apavorante, uma hora desesperadora. Eu já ouvi, não foi uma nem duas vezes, várias vezes eu já ouvi cristãos dizendo, meu Deus, eu nunca imaginei que eu iria ouvir ou ver esse tipo de coisa. Mas é a hora que estava profetizada, que viria sobre a terra para poder trazer essa corrupção de entendimento, que viria exatamente para desvirginar o entendimento da verdadeira igreja do Deus vivo, porque o mundo denominacional religioso não tem essa virgindade, não tem essa pureza, isso já perdeu-se há muito tempo. Mas o diabo agora reuniu todas as suas forças, suas estratégias, para quê? Para perverter a verdadeira igreja do Deus vivo, para corrompê-la, e assim sendo, não importa o quanto ela venha a ouvir, aquilo ficará infrutífero. Um entendimento corrompido ouvirá muito, mas aquilo que se ouve para pouco proveito haverá. Deixa marcado Lucas 24, enquanto estou lembrando aqui, vamos a Hebreus, capítulo de número 3, você vai ver que isso não é um pensamento nosso, mas um pensamento apostólico, bíblico, digno de reflexão, que teve o grande apóstolo São Paulo.
profetizando através das suas cartas, das suas pregações, que viria esses dias, aonde a incredulidade, aonde a desobediência, aonde o povo que neste tempo final sairia, como foi nos dias de Moisés do Egito, debaixo da mensagem de um profeta, Moisés. Paulo profetizou que viria um tempo onde esse povo que viram a coluna de fogo à noite, descansaram debaixo da nuvem durante o dia, esse povo que aqui, viram com os seus olhos o poder da palavra falada. Irmãos, quem é nessa era que viu e recebeu essas coisas? Isso não precisa de interpretação, é fácil entender. Quem é nessa era que recebeu o profeta, que recebeu na caverna, que recebeu na sarça, os dois sinais, o da mão e o do cajado em serpente, os dois sinais, o da cura divina e o da revelação dos segredos dos corações. Isso aí está diretamente associado, ligado ao ministério do profeta dessa última hora, que é Malaquias 4, verso 5, Mateus 17, 11, Lucas 17, 30, Apocalipse, capítulo 10. E aí Paulo vem e nos mostra que o povo que recebeu isso tudo, lá naquele primeiro êxodo, provocaram, aborreceram, alfinetaram a Deus o tempo inteiro com suas ideias tolas. E por provocar, aborrecer, alfinetar, e até não entendendo o agir de Deus, o passo a passo de Deus, a Bíblia diz que murmuraram contra Deus. E Deus jurou, não tendo alguém maior do que ele para jurar, jurou por si mesmo, dizendo que nenhum deles iriam de forma alguma entrar no seu descanso eterno. Irmão, é verdade o que Jesus disse, mais rigor haverá para aqueles que conheceram e agiram com tamanha imprudência, como aqueles que saíram do Egito agiram. Mais rigor haverá para aqueles que viram a coluna de fogo, viram a nuvem, viram Moisés e o seu dom maravilhoso, ouviram as suas mensagens, assistiram o poder da palavra criativa. Moisés falava e a coisa vinha à existência. Haverá muito mais rigor para estes que, dentro da mensagem de Moisés do século 21, se porta, está aqui o cabeçário de Hebreus capítulo 13, o cabeçário diz assim, Cristo é superior a Moisés. Aí ele diz, o perigo da incredulidade e da desobediência. Mas é o perigo da incredulidade e da desobediência aonde? Dentro da mensagem deste que é superior a Moisés. Cristo nós sabemos que é o ungido, Cristo é um Messias. Nós estamos congregando na mensagem desse Cristo superior que Moisés, na mensagem desse Cristo ungido, deste dom profético prometido biblicamente para essa noiva, que passaria aqui na terra nesses últimos dias. Mas aí vem a advertência, que muitos não acordam para ela, o perigo da incredulidade e da desobediência dentro desta mensagem. E aí não vamos ler tudo, mas se você tomar aqui, reprisando esse texto, versículo de número 7, diz assim, porquanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, para um pouquinho, lendo e compreendendo a Deus. Apocalipse 17, mas nos dias de quê? Da voz do sétimo anjo, quando ele o quê? Tocar a sua trombeta, cumprir-se-á o segredo de Deus, como foi anunciado aos seus servos os profetas. Aqui Paulo disse, se ouvirdes a sua voz, a voz do Espírito Santo, a voz de Deus, tem ecoado em cada mensagem, tem saído ao encontro dos eleitos,
nesta hora que nós estamos vivendo. Então, isso aqui é uma linha de fogo perigosa, de vida ou morte, que Deus nos colocou para andar nela. Como é que nós temos andado? Em incredulidade, para não tirar Deus da história e colocá-lo em Hebreus 13:8, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Em desobediência, como aqueles andaram com Moisés. Mas, irmãos, eu fiquei abismado. Ontem eu até li um pouco de alguns textos com os irmãos em Paraíso. Que gente dura de coração são aqueles israelitas que saíram do deserto. Eles viram com os próprios olhos o mar abrir, passaram em terra seca. Viram Faraó e suas carruagens e exércitos perecerem. Irmão, quando o frio bateu na madrugada no deserto, viram vir do céu, sobre a tenda de Moisés, uma coluna de fogo que aqueceu todo o arraial, e ninguém morreu de frio, congelado no deserto. Viram quando o sol esquentava e dava 50 graus, eles viram aquela nuvem vindo e parar só em cima do acampamento de Israel. Eu estou falando do que eles viram. E mesmo assim foram incrédulos e desobedientes. Irmãos, quando Deus dá evidências, quando Deus se dá a conhecer, quando Deus abre, e mesmo assim somos incrédulos e desobedientes, pode ser que nós, ao tomarmos essa posição que eles tomaram, tenhamos o mesmo fim que eles tiveram. Viveríamos, se agíssemos nessa incredulidade e desobediência, o mesmo fracasso, a mesma decepção, sofreríamos as mesmas pestilências, claro que às vezes com outro tipo de magnitude, porque hoje é muito pior agravar, fazer afronta ao espírito da graça, disse Paulo, do que ao espírito da lei, do olho por olho, dente por dente, que Moisés havia trazido para eles no Monte Sinai. Então, olha como é sério caminhar dentro dessa mensagem. Versículo 8 disse: não endureçais o vosso coração como na provocação, no dia da tentação do deserto, dureza de coração, no caminho certo, com o profeta certo, com a mensagem certa, tendo Deus certo, mas provocando a Deus, tentando-o usando a sua própria palavra. Há cristãos que tentam a Deus usando a própria palavra. Por quê? Por ter os olhos fechados. Eu li lá em Lucas 24, abriu-lhes o entendimento para que compreendesse as Escrituras. Um entendimento fechado alfineta Deus, provoca Deus, tenta Deus com suas ideias teológicas, interpretações teóricas, superficiais, intelectuais, como tinham os doutores da lei, homens conhecedores, mas que estavam errando o alvo a uma larga distância, pertinho de Jesus, conversando com Jesus, batendo boca com Jesus e errando o alvo. Estar na mensagem não significa nas alturas do campeonato tudo. Não significa tudo estar na mensagem. Poderá significar muito o como você se posiciona dentro dessa mensagem, como você caminha, o quanto da incredulidade do velho homem tem saído de dentro de você para dar lugar para a fé. E a fé, disse o irmão Brana, é a divina revelação. Então não é tudo. Eles estavam, versículo 9, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Quer dizer, isso não se trata de um povo que não viu, se trata de um povo que viu e não viu uma vez, viu e não viu uma semana, viu e não viu 30 dias, ou um ano, ou 2 anos. Se trata de um povo que viu as obras de Deus por quanto tempo?
40 anos na mensagem de Moisés e não conseguiu a fé de arrebatamento. Meu Deus, eu sinto de falar é isso, tenha misericórdia de mim, Senhor. Não me deixe ficar por anos e anos, décadas e décadas, e ficar para trás naquele dia, Senhor. Eu quero ter uma crescente, uma evolução na minha vida espiritual, para não ficar 40 anos vendo as obras, 40 anos ouvindo a mensagem, e depois tudo em vão. Como muitos, depois de 40 anos, 50 anos, tudo em vão. Versículo 10 diz assim, por isso me indignei contra esta geração e disse, estes sempre erram em seu coração e não conhecem os meus caminhos. Estranho, né? Carregar a mensagem do irmão Branham há 40 anos, congregar na coluna de fogo e na nuvem por 40 anos, ver o poder da palavra falada por 40 anos, estranho, né? Sair do Egito, acompanhar um profeta, ir até o Rio Jordão, espiar a terra e buscar evidência, ver Deus falar audivelmente, ver Deus trovejar, ver Deus fazer tudo o que fez. Estranho, e Deus ainda olhar para eles e dizer assim, eles ainda não conhecem o meu caminho. Como é que estamos caminhando na mensagem? Como eu disse domingo passado, os 2 discípulos na aldeia de Emaús, indo na direção oposta. Jesus mandou ficar em Jerusalém e eles iam para Emaús. Quer dizer, depois de andar com ele, ouvir tanto dele, ver tanto ele fazer, ainda não estava conhecendo os caminhos, não estava compreendendo a linguagem de Deus. Irmão, nós temos que compreender a linguagem de Deus, a linguagem de seu mensageiro. Uma esposa entende o linguajar do seu marido? Sim, entende. O marido olha, ela sabe o que aquele olhar quer dizer. Ele mostra alguma expressão facial, ela sabe o que significa aquela expressão na face, sem ele falar uma palavra. Sabe o que é isso? Ela entende tanto a linguagem do marido, que um gesto, uma expressão, um olhar ela entende. Agora nós seremos a esposa de Jesus Cristo, sem entender os propósitos dele para a nossa vida, o linguajar dele, o objetivo de sua palavra, o objetivo pelo qual ele nos enviou essa mensagem. Não podemos ser assim, irmãos. Como Israel, no caminho, mas não conhecia o caminho. Estavam no caminho ou não estavam? Estavam, andando com Moisés, na mensagem. Estavam no caminho sem conhecer o caminho. Muitos podem estar na mensagem sem de fato conhecer a mensagem, por experiência e revelação na alma. Versículo 11, aí Deus olha e diz assim, jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, porque nos tornamos participantes de Cristo, se o quê? Retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como na provação, porque havendo-a alguns ouvido, o provocaram, mesmo ouvindo. Mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés, mas com quem se indignou por 40 anos? Não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão os que foram desobedientes? Olha o dano da desobediência. E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Irmão, 2 coisas. Lá está no cabeçalho o perigo da incredulidade e da desobediência. Aqui no meio do texto, Paulo vem e diz que caíram no deserto os desobedientes, e aqueles aqui, verso 19, e vemos que não puderam entrar por causa da sua
incredulidade. Incredulidade gera desobediência. Incredulidade dá à luz a desobediência dá à luz, sabe o quê? A um coração murmurador. Não houve um povo tão murmurador como o povo de Israel que saiu do Egito. Faltava água, tome murmuração. Sentia cheiro do alho do Egito, tome murmuração. Sentia falta da carne do Egito e tome murmuração. Chegou lá no Rio Jordão e tome murmuração. E viram gigantes em Canaã, onde Deus havia prometido que a terra seria deles, e tome mais murmuração. E todas as vezes que murmurava, desejavam voltar atrás para o Egito, porque mesmo na mensagem, eles foram incrédulos, desobedientes e murmuradores, porque mesmo no caminho certo, não conheciam os caminhos de Deus. Não é de ficar escandalizado, pastor, estou escandalizado com tudo que está acontecendo. Não deveríamos. A Bíblia é o espelho, é a revelação. Deveríamos ficar em vigilância constante, para que não tomemos os mesmos caminhos, pisemos nos mesmos buracos. Tudo isso nada mais é que uma nuvem de testemunho, para que não erremos o nosso alvo, para que não pisemos aonde não deveríamos pisar. E aí o capítulo 4, verso 1 diz assim, temamos, tenhamos receio, temor, pois que porventura, deixada a promessa de entrar no repouso, pareça que algum de vós fique para trás. Não, nós não queremos ficar para trás, irmão. Alguém aqui que quer ficar para trás? Eu não acredito que queremos ficar para trás, mas se não queremos ficar para trás antes do Jordão, se não queremos ficar para trás, não tomar posse de Canaã, se não queremos ficar para trás e não receber o batismo do Espírito Santo, se não queremos ficar para trás, para poder passar pela tribulação. Tem pessoas que já até pregam que a igreja passará pela tribulação, que Jesus só vem depois da tribulação. Eu não quero ficar para trás antes da tribulação, irmão. Eu quero sair antes da tribulação dessa terra. Se não for no meu arrebatamento, que seja no pó da terra, mas pela tribulação eu não quero passar. Que Deus tenha me elegido, desejo eu, para naquele glorioso dia ser transformado e passar por cima da tribulação. Não queremos ficar para trás. Por isso temos que vigiar e falar para Deus: Deus, não me deixa ser incrédulo nessa mensagem de arrebatamento. Dá-me força para não ser desobediente, Senhor, porque não quero ficar para trás. Eu preciso que a Tua palavra, ela penetre, ela entre dentro da minha alma. Porque muitos ficarão, diz a Bíblia aqui. E no versículo 2 fala assim, porque também a nós foram pregadas o quê? As boas novas, como a eles. Quer dizer que nós e eles, Paulo está falando de dois grupos: aquele que estava ouvindo ele, e aquele que estava lá, e aqueles que pereceram lá nos dias de Moisés. Mas também havia dois grupos nos dias de Paulo: Paulo e os que de Paulo se divergiam. O mensageiro da hora, da era, que era Paulo, e os que tiveram a coragem de o desamparar, o abandonar, como ele disse: Demas foi, Tiquito foi, fulano foi, ciclano foi, traga-me Marcos, porque me é muito útil no ministério. Ei, o inverno está chegando, antes do inverno, traga-me a capa, porque o frio aqui é pesado. Muitos se divergiram. Paulo diz: me causaram danos. Então Paulo vem e diz assim, mas não tem ninguém que poderá se justificar diante de Deus naquele dia, porque a nós e a eles foi anunciado o quê? As boas novas. Todo mundo teve oportunidade. É isso que Paulo está dizendo, todos tiveram oportunidade. Ele disse, como a eles... Aí ele vem e diz assim, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou. Tem uma semente aí que acompanha Paulo, tem uma semente aí que acompanha o mensageiro, tem uma semente aí que acompanhou Moisés, saiu do Egito, viu o mar abrir, viu a nuvem, viu a coluna de fogo, caminhou até Cades Barneia, atravessou o Jordão, viu a evidência da terra. Tem uma semente aí que a palavra não tem nenhum valor para eles. Paulo é quem diz, a palavra nada lhes aproveita.
Mas e para ti, que é a nossa maior preocupação? A palavra está te servindo para alguma coisa? Serve para você? Serve para a sua casa? Isso que temos oferecido serve para os seus filhos? Serve para aumentar a sua fé? Serve para te dar firmeza? Serve para acender dentro de você uma esperança? Que esperança? Que um dia Cristo voltará, que um dia essa batalha terminará, que um dia cravaremos a nossa espada na areia e diremos: combati um bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Serve para você dizer: eu vejo o meu justo Senhor trazendo-me uma coroa de justiça. Serve para você, porque a Bíblia diz que há um povo que a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Então vamos pegar o que diz o irmão Brana. Fé significa revelação. A palavra não estava misturada com a revelação, portanto, para nada lhes aproveitou. Não estava misturada com a revelação do dia, da hora, por isso não penetrou. Por isso eles não conseguiam compreender aquilo que Jesus falava, aquilo que a voz do Espírito Santo estava dizendo. E é tão ruim você ouvir uma voz e não entender, você ouvir um sermão e nada compreender. É tão ruim alguém conversar com você e você não saber do que se trata, o que a pessoa quer te dizer, você fica afoito, angustiado. É tão ruim você vir à casa de Deus, você ouvir a palavra e não saber o que Deus está querendo falar com você. Senhor, abra os nossos olhos para captarmos a visão e entendermos o que o Senhor quer de nós. O que é que o Senhor quer de nós nessa manhã, Senhor? Eis-nos aqui entregues nas tuas mãos, seja feito, cumprido, segundo a tua vontade. Não nos deixe aí ao léu, ao ver navios, como eles dizem, mas, Senhor, revela para nós o que nós precisamos fazer, como temos que andar. Porque não queremos ser cristãos que ouvem a palavra, para nada tem proveito. Como os fariseus. Só reprisar mais uns poucos versículos aqui em João. Volta ali em João capítulo 8. São os desastres do Evangelho, são os desastres da pregação, são os desastres que ocorreram, para não soar mal, os desastres que ocorreram no ministério de Moisés, os desastres que ocorreram no ministério de Jesus, os desastres que ocorrem no ministério do profeta William Branham. Estamos falando dos desastres, para que não caiamos nos mesmos, para que não descemos nos mesmos buracos, nas mesmas cisternas rotas, para que não percamos a simplicidade do Evangelho, como perderam no dia de Moisés, como perderam no dia de Jesus, a ponto deles serem tão intelectuais e não captarem o que o simples camponês estava falando. Os muitos desastres. Que desastres, pastor? Aqui, São João capítulo 8, abriram aí, São João capítulo de número 8. Olha, começa dessa maneira assim, versículo de número 31. Jesus dizia, pois aos judeus que criam nele, sempre tem alguém para crer. Essa é a verdade. Jesus tem alguém para crer nessa mensagem. Jesus ainda tem alguém para crer no arrebatamento. Ele ainda tem alguém que sabe que há uma fé de arrebatamento que está sendo talhada, trabalhada todos os dias dentro do coração do eleito. Haverá sempre alguém para levar a coisa a sério. Leve as coisas de Deus com seriedade, irmão. E Jesus disse a eles: se vós permanecerdes na minha palavra. Então pronto, irmão, não dá para pregar tudo, é impossível. Mas isso aqui é tremendo. Se Jesus disse para quem não cria nele, não, para os judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra. Tem como permanecer na igreja e não permanecer na palavra? Tem como permanecer
na igreja da mensagem e não permanecer na mensagem? Tem como permanecer com Moisés e não permanecer nos caminhos? Porque Deus disse: eles não conhecem o meu caminho, me provocaram, por isso na minha ira jurei que não entrarão no meu descanso. Tem como estar, mas não permanecer. Tem como fazer parte, entre aspas, mas não ser de fato. Judas estava, Judas não permaneceu. Fazia parte do apostolado. Estavam todos juntos, mas há um segredo na permanência. Permaneça, irmão. Permaneça, não caia pelos caminhos das aventuras e inovações. Não. Permaneça. Jesus disse: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis os meus discípulos. Quem são os meus discípulos? Os que permanecem na minha palavra. Quem não é meu discípulo não vai permanecer na palavra. Mestre, por que Judas se foi? Porque não era meu discípulo, mas estava entre os 12, foi contado com os 12, mas não era. Se fosse, teria permanecido. Os meus permanecerão na palavra. Irmão, os eleitos que não recebem vida eterna, os eleitos que já são a própria vida eterna, não tiveram início, não terão fim. Os eleitos que são uma parte de Deus aqui nessa terra, irmão, eles permanecerão até o arrebatamento, custando o que custar. Nada vai derrubá-los dessa fé. Ele não será abalado, ele não cairá. Por quê? Porque ele é discípulo, ele é eterno, ele é eleito, ele é predestinado. Jesus disse: os meus vão permanecer. Verso 32, agora começa, irmãos. Olha aqui uma coisa, olha para mim aqui, para você entender isso. Os sábios e entendidos, teólogos dos dias de Jesus, e aí você vai a Moisés e vem a hoje, os 3 êxodos. Você acredita que eles conseguiam pegar as coisinhas mais simplesinhas da Bíblia e fazer aquilo dar problema? Consegue pegar as coisas mais simples, que o bebê, a criança, o leigo, o que não sabe ler, o que não tem intelecto, consegue pegar o arroz e feijão e complicar. Vem Jesus na sua pureza, vem Jesus na sua humildade, e fala assim, versículo 32, olha: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Irmãos, que coisa simples. A verdade liberta. Mas essa gente intelectual que tem os olhos fechados, que não tem revelação, mas que são graduados em teologias, em conhecimentos da lei de Moisés, como os fariseus aqui, estamos tratando agora com eles. Jesus olha para eles e diz assim, seus pais responderam e disseram-lhe, sabendo que este é, versículo 30, melhor, saltei a página, João 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus falou uma coisa simples para eles. Aí versículo 33, olha, responderam-lhe, somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém, como dizes tu, sereis livre. Para começar, Jesus fala para eles assim, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eles viram para Jesus, irmão, e falam assim, nós não precisamos de libertação, já somos libertos. Nós nunca fomos servos de ninguém, mente de canarinho, curtinha. Naquele tempo de escravidão, quando todo mundo podia ter muitos e muitos servos, escravos, eles logo disseram assim, nós não somos servos, nós somos senhores. Nós somos os sacerdotes, somos sacerdotes, anciãos, príncipe do povo. Nós não somos servos, nós temos servos. Como é que você está dizendo a nós, Jesus, que se conhecermos a verdade, nós vamos deixar de ser servos? Nós nunca fomos servos de ninguém. Nem isso eles conseguiam entender. Que Jesus estava falando de uma coisa espiritual.
Mas eles estavam com uma mente natural, intelectual, dentro da mensagem. Isto nunca deu certo e nunca dará certo. Deus trabalha pela revelação, pela a experiência pessoal com Ele e sua palavra. Entra na palavra e Deus falará com você. Mas eles criaram uma teologia. Irmãos, olha aqui que simplicidade. Conhecereis a verdade vos libertará. Sabe o que eles fizeram? Pegaram isso e resolveram fazer um debate teológico, com uma coisa tão simples que não carece debate, não carece discussão. Versículo 34, eles vêm, Jesus fala, e respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado, é servo do pecado. Eles falaram assim, nós não somos servos de ninguém. Jesus disse em outras palavras assim, verdade, vocês não têm senhor sobre vocês, vocês são senhores do povo. Mas tem uma coisa, qualquer um que comete pecado é servo do pecado, vocês são pecadores comprometidos também. Ei, Jesus falando isso com a gente mais nobre que existia naqueles dias, com as maiores autoridades religiosas. Jesus olha e fala, se vocês não são servos de outro homem aí que está com um chicote surrando-os para trabalhar, vocês não são servos de algum senhor aí que se pôs como amo de vocês, mas vocês todos são servos do pecado. Falar isso para um guardador da lei de Moisés, um príncipe, um ancião, falar isso de um homem que tinha o conceito de todo o povo em Israel, era visto como a santidade das santidades na terra, falar isso de um homem de 30 anos de estudo de Bíblia. Aí Jesus começou a apertar a coisa. No verso 35, Jesus fala assim, ora, o servo não fica para sempre em casa. Lembra que Jesus falou para os judeus que criam nele assim lá atrás, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Se vós o quê? Permanecerdes na minha palavra, são meus discípulos. Aí aqui na frente Jesus vai falar assim, o servo não fica para sempre em casa. Sabe o que Jesus está falando? O servo do pecado não dá conta de permanecer na palavra. O imundo não fica muito tempo trilhando o caminho do justo. Uma hora ele vai mostrar a sua cor. Como deixar o lobo pastando com as ovelhas e comendo capim não é a natureza dele. Ele sente cheiro de carne, ele sente o cheiro da lã da ovelha. Quando algumas se riscam nos espinhos ou nos arames e se machuca, ele sente o cheiro de sangue, aquilo aguça a natureza dele. O lobo é servo, o servo não fica para sempre. O lobo é o servo contaminado pela incredulidade, contaminado pela desobediência, que perece ao longo da jornada. E Jesus olha e fala para eles assim, o servo não fica para sempre em casa. Aí ele vai e diz aqui, o filho fica para sempre. Eu gostei tanto dessa meditação. O filho fica para sempre. O servo é assim, irmão, ele trabalha 1 ano, 2 anos, 3 anos, de repente ele fala assim, olha, eu arrumei um negócio aí melhor para mim, eu gostaria que você me desse as minhas contas, que eu estou indo embora. Aí você vai lá, acerta com ele, libera ele, ele é servo, ele não fica para sempre. Uma hora ele vai embora. Mas o filho, Jesus disse assim, esse fica para sempre, porque ele é filho. O filho pode ir lá para o outro lado do país, mas o coração dele, de vez em quando, lembra da cama que dormiu, da comida que comeu, da casa do pai. E quando ele tem uma oportunidadezinha, vamos lá passar uns 3 dias na casa dos meus pais, ele pode até ir, mas o coração fica. Ele pode até se unir e fazer um com uma mulher, mas o coração fica. O filho que é filho, ele não se separa definitivamente dos seus pais. Ele se une à sua mulher, mas não desconsidera a sua família. E Jesus disse assim, o filho fica para sempre. O servo trabalha lá dentro da casa, mas um dia a serva ou o servo fala assim, estou indo embora. O filho não, o filho continua, está sempre ali. Senhor, eu entendo que servo nós não somos, porque se formos servos, nós não vamos ficar para sempre, irmão. Que bom servo, o servo pode ser bom o tanto que for, mas nunca é melhor do que o filho. O filho pode ser
o tanto que for, mas nunca é pior do que o servo. O servo não pode tomar o lugar do filho. Deus te escolheu para filho. Você dá trabalho às vezes a Deus, mas Deus te escolheu para filho adotivo, irmão. Por isso você permanece, com fraqueza ou não, dificuldade ou não, você permanece na presença de Deus. Jesus foi revelando a verdade para eles. E aí Jesus enfatiza no verso 36 assim: se pois o Filho vos libertar verdadeiramente, sereis livre. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não o quê? É aqui que eu queria chegar, meu Deus, conexão com Hebreus capítulo de número 4, a palavra eles ouviram, as boas novas eles ouviram, mas não lhes aproveitou nada. Por que não aproveitou nada? Porque tinham ouvidos e não ouviram, tinham olhos e não viram. Por que não aproveitou nada? Porque tinha o mesmo espírito farisaico, a palavra não podia entrar, estava sempre bloqueado, estava sempre resistente à palavra, não permitia a palavra entrar. Minha palavra não entra em vós. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Hebreus 4:12, a palavra de Deus é o que? Viva, eficaz e mais penetrante que espada de dois gumes, e penetra até a divisa das juntas e medulas da alma e do espírito, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Se tem uma coisa, se tem uma finalidade da palavra, é penetrar. Mas a Bíblia diz que essa espada de dois gumes não penetra naquela semente que não é eleita. A palavra tem penetrado em você? Então dê muito glória a Deus, porque a palavra penetra no coração do eleito. Sabe quem é que fala isso? Jesus. Olha aqui para vocês verem. Minha palavra não entra em vós. Verso 38. Eu falo do que vi junto do meu Pai, e vós fazeis o que também vistes junto de vosso Pai. Que discussão. 39. Responderam e disseram-lhe: nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhe: se fosseis filhos de Abraão, fariam as obras de Abraão. Jesus falou assim: espera aí, vamos parar aqui. O filho parece com o pai. Alguma característicazinha o filho tem que ter do pai. Ou a unha, ou o dedo, a mão, ou o pé, ou o cabelo, ou os olhos, ou o jeito de falar, o DNA. Ele tem que ter alguma coisa semelhante ao pai. Espera aí, fariseus, vocês estão dizendo ser filho de Abraão? Eu não estou vendo isso no DNA. Eu não estou vendo traços de Abraão em vocês. Eu não estou vendo a mesma fé de Abraão em vocês. Tem alguma coisa errada, fariseus. Se vocês fossem filhos de Abraão, iam fazer as obras de Abraão. Oh, irmãos, Jesus agora viajou a uma velocidade enorme lá nos dias de Sodoma e Gomorra, e falou assim: o quê? Vocês estão dizendo ser filho de Abraão? Abraão estava lá em Ur dos Caldeus, terra abominável, manchada pelo pecado, e eu enviei a minha voz lá e disse a Abraão a uma certa noite: sai da tua parentela, da tua terra, e peregrina a uma terra que eu te mostrarei. Anda na minha presença e ser perfeito, porque eu abençoarei os que te abençoar, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as nações da terra, todas as famílias da terra. Sai! Abraão, quando ouviu a minha voz, não pensou duas vezes, obedeceu. Agora eu estou gastando horas e horas aqui conversando com vocês, 3 anos e meio aqui pregando para vocês, e vocês nessa resistência, nesse embate o tempo inteiro, toda hora uma pergunta capciosa. Abraão nunca tentou me pegar em alguma coisa. Pelo contrário, me ouviu e creu. Criei, por isso falei, me ouviu e deu glória a Deus, creu contra a esperança, creu contra o improvável, creu contra a própria morte do seu corpo. Ele foi dando glória a Deus contra tudo e todos, porque eu falei. E vocês não podem crer em mim, vendo muito mais do que Abraão viu. Vocês
não são filhos de Abraão. Em outras palavras, Jesus disse assim, teve um dia que claro que ele não se abriu tanto, mas ele disse assim, teve um dia que antes de ter esse corpo aqui que nasceu da virgem, eu, que sou o próprio Deus, soprei no meio da terra, e daquela terra levantou um corpo, 16 elementos, que eu formei como formei Adão no início do mundo, e eu entrei dentro daquele corpo, e eu, de maneira Deus emorfe, Deus mascarado, Deus em forma estranha, em forma diferente, aquilo que os homens esperam de Deus. Eu tomei uma aparência simples, eu fiz um corpo com traços do tempo, eu fiz um corpo que empoeirou ao longo da viagem. O irmão Brana disse que ali Deus fez 3 corpos, 2 para aqueles anjos e 1 para ele mesmo. E o profeta disse assim, e é o que Jesus disse aos fariseus: vocês não são filhos de Abraão. Quando eu fiz um corpo para mim e desci à casa de Abraão, assim que Abraão me viu descendo, ele subiu correndo, ajoelhou nos meus pés e disse: Senhor. Ele me adorou como Deus. Vocês dizem ser filhos de Abraão e me tratam assim como um homem mau, como um malfeitor? Não pode ser. Vocês não são filhos de Abraão, porque quando eu visitei este que vocês dizem ser filho dele, sabe o que ele fez? Sara, Deus está na nossa tenda. Igreja, entenda isto, Deus está na nossa casa, Deus está na nossa tenda. Como que nós estamos agindo, irmãos? Essa mensagem é Deus, essa palavra é Deus, esse socorro qual temos falado é a presença de Deus. Receber um profeta na qualidade de profeta é receber o Espírito de Deus apacentando a nossa vida. Não, Abraão não é o vosso pai, porque quando Abraão me viu, morfe, em outra forma, mandou matar o novilho, mandou assar boi, mandou fazer bolos, mandou cozer milhos, ele fez um banquete, e aquele velho ficou como uma criança ao redor da mesa que eu estava. Quando Abraão viu o meu dia, ele tinha 100 anos de idade, eu disse a ele que ele teria um bebê com Sara. Ele, em momento algum, foi incrédulo. Lembra do Hebreus 3? O perigo da incredulidade e desobediência. Tudo que eu disse a Abraão, ele obedeceu. Tudo que eu disse a Abraão, ele creu. E vocês estão dizendo ser filhos de Abraão, mas com um comportamento totalmente diferente. Estão dizendo ser eleito com um comportamento diferente. Estão dizendo ser arrebatados um dia, mas com um comportamento totalmente diferente. Dizendo ser membro da noiva de Cristo, mas com um comportamento absurdo deste. Com obras que não são coniventes de quem é eleito. Não, quando Abraão me viu, ele se alegrou em ver o meu dia. Quando Abraão me viu, quando voltava da matança dos 4 reis, sabe o que ele fez? Ele prostrou aos meus pés. Tomamos a comunhão junto, pão, vinho e lavamos os pés uns dos outros. E ele me rendeu graça de tudo quanto ele havia trazido da guerra, todos os despojos, de tudo quanto lhe acrescentou o Senhor de bens, ele me tributou a 10ª parte daquilo. Você está dizendo ser filho de Abraão? Olha como Abraão lidou, ou tratou Melquisedeque. Olha como Abraão recebeu Elohim na sua casa. Olha como Abraão sustentou a promessa. Jesus apertou os fariseus agora e chamou eles para dentro da Bíblia, porque tem muita coisa aí que não tem nada a ver com Bíblia, é um monte de filosofias, interpretações, e eu acho, e eu penso, mas quando vamos chamar para mais dentro da Bíblia, não brilha, a luz não acende, um monte de pontas e cabos e coisas soltas, e o irmão Brana diz que a Bíblia não se contradiz, ela tem que entrelaçar de Gênesis até Apocalipse, não pode dizer uma coisa aqui e outra ali.
versículo de número, onde estávamos? 39. Responderam e disseram-lhe: nosso pai Abraão. Jesus disse-lhe: se fosses filhos de Abraão, farieis as obras de Abraão. O que Abraão fez, irmão? Fez altar, fez sacrifício, deu adoração. Versículo 40. Mas agora, o que vocês estão fazendo? Procurais matar-me a mim, homem que vos tenho dito a verdade, que de Deus tenho ouvido. Abraão não fez isso. Abraão não quis me matar, Abraão lavou o meu pé. Abraão não quis me matar, Abraão me deu comida. Abraão não quis me matar, Abraão levou o seu único filho no altar quando eu pedi ele a sacrifício. Agora vocês querem me matar e dizem ser filhos de Abraão? Verso 41. Vós, aí Jesus revelou de quem eles eram filhos. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois: nós não somos nascidos de prostituição, temos um pai que é Deus. Espera aí, viu como é que eles eram inteligentes, os fariseus? Quem é que estava falando de prostituição aqui ao longo desse texto todo? Ninguém mencionou o adultério, ninguém falou de prostituição, mas eles eram tão inteligentes, que quando Jesus os desqualificou de filhos de Abraão, só lhes restaria uma opção: filhos de Caim. Eles logo entenderam que lá no início teve uma prostituição, que Eva deitou com outro que não era o seu marido, e eles falaram assim: não, senhor, o senhor está errado, nós somos filho de Abraão, nós não nascemos em prostituição, nós não viemos daquele ato abominável que aconteceu lá na criação, que Moisés, o nosso profeta, escreveu, que Eva concedeu da serpente, deu à luz a Caim, que matou o seu irmão. Nós não somos filhos daquela descendência que caminhou, cresceu, prosperou debaixo daquele espírito de prostituição, de traição, quando Eva e a serpente se ajuntaram. Não somos filhos de prostituição, quer dizer, eles eram doutores da lei, sabiam também do que estavam falando, e falaram assim: Deus é o nosso pai. Aí no versículo 42, disse-lhe Jesus: se Deus, esse Jesus também não é fácil, hein, irmãos? Se Deus, isso aí já diz muito, fosse o vosso pai, certamente, o quê? Me amarieis. Ô irmãos, para aí. Eu nunca tinha pensado nisso desse jeito, sei que isso é muito forte que eu vou falar agora. Eu nunca tinha pensado nisso assim, até ontem à noite. Se Deus fosse o vosso pai, aí Jesus diz aqui assim, certamente vocês me amariam. Isso é duro, irmãos. Pastor, o que isso significa? Significa o que está escrito aqui. Se Deus fosse o vosso pai, vocês iriam me amar. Uma das maiores, se não for a maior de todas as características de um filho de Deus, é amar a Deus. Uma pessoa que não é filha de Deus, Jesus disse aqui, não consegue amar a Deus. Pode amar a religião, pode amar os seus credos, pode simpatizar com as doutrinas, pode amar as filosofias, pode amar o presente século, pode amar as ciências dessa terra. Mas, irmão, quando o assunto é esse ser que não dá para ver e apalpar, senão ele em maneira emorfe, ele em peles humana. Quando o assunto é amar Deus que não é visto, disse Jesus: se vocês não amam nem os que veem, quanto mais aquele que você não pode ver, aquele que é invisível. Quando o assunto é amar a Deus, Jesus disse que quem não é filho de Deus não consegue amar a Deus. Espero que você consiga amar a Deus, porque se você é filho, irmão, você vai desenvolver isso dentro do seu coração, este amor que quando ele está presente ali dentro, não é fardo. Quem ama o que ele faz, por mais árduo que seja, não é fardo. Quem ama o que faz, olha, faz com dedicação, com entrega. É como aquela
é como aquela esposa dentro de casa, ama o seu lar, seu marido, seus filhos. É como aquele marido ama aquela família, por mais que tenha algum problema, ele ama aquela família, dá vida por eles. Fazer o que você ama é gratificante. Por isso que quem é filho de Deus ama a Deus, e fazer o que você ama eu disse, gratificante. Se você ama a Deus, é gratificante vir à igreja, é gratificante ser cristão, é gratificante vestir como você veste, é gratificante viver essa vida, não para o mundo, mas para Deus, sua palavra. Você não faz isso com peso, você faz isso com alegria, dizendo, meu Deus, eu não me vejo de outra maneira, Senhor, obrigado, meu Pai, eu tenho prazer em viver essa vida rendida, Senhor. Quando você ama a Deus, a coisa é diferente. Estamos agora em quarentena, mas quando você ama a igreja, é um prazer vir à igreja. É um prazer, você não vem para ver o pastor, você não vem apenas para ouvir o pastor. Não, irmão, tem alguma coisa dentro de você diferente. Você pode amar o pastor, amar a igreja, amar os irmãos. E o profeta diz, quando você ama isso, é um bom sinal. É um bom sinal, mas você vem por algo que está acima disso, você vem por amor a Deus. Você fala, o meu Deus é tão maravilhoso, o meu Deus tem suprido todas as minhas necessidades, o meu Deus ouve as minhas orações, o meu Deus tirou um verme desse, um pobre pecador, daquele profundo lodaçal de pecado, e eu vou ficar com o braço cruzado, e não vou adorá-lo. Senhor, eu te amo, meu Pai, eu quero te adorar, na beleza da tua santidade. Quem ama a Deus, as coisas são diferentes. Mas Jesus pegou uma peneira. Já viu, irmãos? O irmão Brana falando? Haverá uma peneira. Quantas vezes os pregadores falaram? Deus vai passar uma peneira, uma peneira, uma peneira. Gente, vocês querem peneira mais apurada do que essa? Se vós me amasseis, se vós fosseis filhos de Deus, certamente me amaríeis. Irmão, quando Jesus diz assim, meus filhos me amam, isso já é uma peneira. Não vamos tampar o sol com a peneira, né? Jesus diz que quem não ama a Deus não é filho de Deus. Isso é ou não é uma peneira? Porque não são todos que conseguem amar. É duro, mas está claro. É duro, mas não precisa fazer teologia para entender essas palavras, esse evangelho simples de Jesus. Eu amo discutir, eu amo doutrinar, eu amo sair como um pavão para encantar com as minhas cores religiosas e doutrinárias. Eu amo ser chamado o melhor e o maior. Eu amo ter uma aparência farisaica. Mas se formos passar a peneira e filtrar, será que eu realmente amo a Deus? O que é amar? Sei eu o que é amar? Sei eu quais são os resultados que o amor produz? Sei eu quais são os frutos? Jesus deu um monte aqui nesse debate teológico dele aqui com os fariseus. Falou das obras de Abraão, que quem é filho de Abraão terão as mesmas obras. Aí você tem que correr lá em Abraão e ver como ele viveu, para ver se há algo de Abraão em você. Graças a Deus, igreja, nós temos algumas coisas de Abraão em nós. Pastor, temos, irmão. Deus nos chamou para sair de Laodiceia. Nós já saímos de Laodiceia. Deus nos chamou para não ir em Sodoma. Nós já estamos separados de Sodoma. Tem alguma coisa de Abraão em nós? Tem. Deus já visitou nossa tendinha, nosso coração, nossa casa, nossa igreja, e já nos prometeu transformação, e que receberemos o nosso Isaac. Tem alguma coisa de Abraão na nossa vida?
Tem algumas coisas de Abraão aqui, irmãos. Inclusive o ministério que visitou a casa de Abraão e revelou o segredo dos corações de Sara. Porque Sara riu? Não, meu senhor, eu não ri. Sara, não minta para mim, porque eu vi o teu coração. Tu ristes no teu coração. Aí ela quietou, porque ela viu que ali se tratava não apenas de um homem, mas se tratava daquele que nada é oculto aos olhos dele. Irmão, Deus tem alguma coisa de Abraão aqui. Oh Pai, essa mensagem é o mesmo ministério que visitou a casa de Abraão, que está guiando essa noiva. Consola-te nisto. Por isso que você tem que amar essa mensagem. Não importa o quanto você às vezes sofra com o seu homem, seu eu, sua natureza. Às vezes é necessário no teu desespero abraçar isso no peito e dizer: Senhor, eu amo essa palavra, eu amo essa mensagem. Eu posso não ter força, mas é isso a minha fé, é isso a minha vida, meu Senhor. Meu Deus do céu, amar a Deus é uma coisa incrível, irmãos. Quem ama, obedece. Pelo menos geme, chora, pede perdão, se humilha. Lembra que o que disse o apóstolo do amor? Aquele que me ama, guardará a minha palavra. Lembra o que disse Jesus? Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis os meus discípulos. O que ama, a coisa é diferente. Versículo de número 42, disse-lhe Jesus: se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amaríeis, pois que eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Aí vem esse desastre. Por que não entendeis a minha mensagem? Um desastre isso. Por que não compreendeis a minha linguagem? Por quê? Aí ele diz aqui, por não poderdes ouvir a minha palavra. Mas eles estavam ouvindo, só não escutavam. Por isso que o irmão Brando diz, não é o quanto você ouve, é o quanto de discernimento você tem do que você escuta. Tenhamos discernimento da mensagem, discernimento da Bíblia, discernimento espiritual do que nós estamos ouvindo. O profeta disse, este é o maior dom que Deus poderia dar a uma igreja, discernimento espiritual. Para quê? Para não ser enganado. A falta de discernimento fazem pessoas que nós jamais imaginaríamos prostrar como Golias prostrou, cair como as muralhas de Jericó. Aparentemente nunca cairia, mas caíram. Por que não entendeis a minha linguagem? Aí ele diz, por não poderdes ouvir a minha palavra. Aí Jesus vem e dá essa sapecada. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade. Ele é oscilante, ele é desequilibrado, ele não tem firmeza. A Bíblia diz que o pai deles que foi homicida desde o princípio. Quem foi que foi o homicida desde o princípio? Caim. Caim conheceu a Deus ou não conheceu? Conheceu. Caim conheceu a verdade ou não conheceu? Conheceu. Mas o irmão Brando disse, Caim não firmou na verdade. Está vendo quem não firma? A Bíblia, do jeito que é. Vamos passar ela assim, do jeitinho que ela é, e cada um a receba no seu coração, como um espelho, como um aparelho de fazer ressonância magnética espiritual da sua vida, para ver, tenho eu firmeza doutrinária? Tenho eu firmeza na minha fé?
Tenho eu firmeza na minha experiência com Deus? Sou uma pessoa constante na presença de Deus? Porque o que importa é a constância, é a firmeza. Jesus diz: se permanecerdes, sereis os meus discípulos. Jesus disse: vosso pai não teve firmeza. Mantenha-te firme, mantenha-te firme, porque há um que não se firmou na verdade. Aí o profeta, ou o Senhor Jesus diz aqui, continuando: porque não há verdade nele, porquanto ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas, porque vos digo a verdade, não me credes? Mas, porque vos digo a verdade, não me credes? Quem dentre vós me convence de incredulidade? Eu vou traduzir. Lembrando que pecado é incredulidade. Jesus está acusando eles disso. Quem? Vocês não conseguem crer? Quem entre vocês vão me convencer de incredulidade? No que é que eu não creio? Isaías disse que a virgem conceberia. Eu creio e sou um fruto disso. Isaías disse que um menino nasceria, e ele seria o príncipe da paz, o Deus forte, o consolador, o Pai da eternidade. Eu creio e sou uma evidência disso. Isaías 61 diz que o Messias viria e apregoaria liberdade aos cativos, daria visão aos cegos. Eu creio e tenho manifestado isso. Zacarias diz que o Messias desceria ao Monte das Oliveiras sob uma jumentinha que ninguém nunca havia subido nos lombos dela. É difícil montar um jumento nunca montado, não amansado. Mas aquele jumento reconheceu que era o Criador que estava ali. Em outras palavras, Jesus pegou a Bíblia toda, pôs diante deles e falou assim: mostra para mim qual é a escritura concernente ao meu ministério que eu não a tenho praticado, manifestado. Jesus apertou eles. Verso 47, quem é de Deus, o que, irmãos? Escuta as minhas palavras, ou as palavras de Deus. Por isso, vós não as escutais, porque não sois de Deus. Aí começa agora um ataque terrível. Após Jesus revelar quem ele era e quem eles eram, aí começou a baixaria. Não da parte de Jesus, porque essa gente rebaixa, elas descem o mais baixo que podem. Aí eles começaram, o versículo 48, responderam, pois, os judeus e disseram: não dizemos nós bem que é samaritano e que tens demônio? Logo disseram que ele era endemoniado, que ele não tinha salvação, que ele era virgem nécia. Logo disseram que, falaram um monte de bobagem dele. Olha de onde vem esse tipo de espírito. Provai todos os espíritos e vede se sois de Deus. 49, Jesus respondeu: eu não tenho demônio, antes honro a meu Pai, e vocês estão me desonrando. Eu não busco a minha glória, há quem a busque e julgue. Jesus sabe o que ele estava fazendo aqui, irmão? Revelando o segredo dos corações. Eles pensavam: mas ele quer glória demais para ele. Aí Jesus logo falou o que estava no coração deles. Não busco a minha glória, há quem busque e julgue. Em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Vou ler de novo. Em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. E eles não entenderam isso. Não te disse que eles tropeçam nas coisas mais simples que existem? Tropeçam em coisinhas, em rudimentozinhos, coisas pequenas. Se guardarem a minha palavra, nunca verá a morte. Olha a mente dele. Disseram-lhe, pois, os judeus: agora conhecemos que tem demônio. Mais uma vez. Morreu Abraão. E outra, lembrou de Abraão. Foram para a Bíblia. Abraão viu Deus. Abraão
teve companheirismo com Deus. Abraão recebeu Isaque por Deus, e Abraão morreu. Abraão era um referencial, pai da fé, de quem eles diziam ser pai. Abraão tinha um conceito tão alto, que morreu Lázaro e foi levado aonde? Ao seio do pai Abraão. Então Abraão estava no topo do conceito deles. Eles foram e disseram: morreu Abraão, se nem Abraão foi imortal. Não entendiam sobre o que é ser eterno. E os profetas, quem eles ovacionavam, criam. Claro que depois que eles morriam, antes de morrer eles nunca creram. E tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, nunca provará a morte. És tu maior do que Abraão, nosso pai, que morreu? E também os profetas morreram. Quem te fazes tu ser? Eles não entendiam, irmão, que Jesus estava falando para eles que morte significa que, separação eterna de Deus. E quem come a sua palavra e guarda no coração, como Davi disse: escondi tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quem come a palavra nunca será separado de Deus. Seu corpo pode descer à sepultura, mas você não está morto, porque a vida não termina na sepultura. Por isso Jesus, ou Paulo disse, que se o Espírito que dentre os mortos ressuscitou a Cristo habita em nós, Ele também, se nós morrermos, vivificará os nossos corpos mortais naquela manhã, naquele dia da ressurreição. Ele também nos tirará dentre os mortos. Por quê? Porque é como Lázaro, ele não está morto, faz 4 dias, Senhor, cheira mal. Não, ele dorme. É como a filha de Jairo, ela já morreu, Senhor. Ele disse: não, tira os incrédulos para fora, porque ela dorme, ela não está morta. Jesus sabia que aqueles eram salvos e nunca morreriam. Morte é uma separação eterna, morte é ser aniquilado, morte é deixar de existir. E Jesus disse: quem confia na minha palavra nunca vai deixar de existir. E eu nessa manhã estou pregando aqui para um povo que não teve princípio e não terá fim. Nessa manhã eu estou pregando para os pedaços, os fragmentos de Deus da eternidade que estão passando dentro do tempo. Você é um pedaço do eterno aqui, irmão. Nós viemos de Deus e estamos voltando para Deus. Sabemos que somos eternos e nunca seremos separados de Deus, porque temos comido da sua palavra, e aquele que come a palavra nunca morrerá. Amém? Versículo de número 53. És tu, 54. Jesus respondeu: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual dizeis que é o vosso Deus. E vós não o conheceis, mas eu o conheço-o. E se disser que não conheço, serei mentiroso como vós. Mas conheço e guardo a sua palavra. Abraão, voltou lá atrás, Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu-o e alegrou-se. Então, vocês dizem que são filhos de Abraão? Abraão desejou ver o meu dia, eu deixei ele me ver em uma outra forma, e quando ele me viu, ele ficou alegre. Vocês estão irados, vocês não são filhos de Abraão, coisa alguma. 57, disse-lhe, pois, os judeus: ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Só problema, Abraão viveu mais de 1000 anos antes dele. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Aí é mais problema ainda. Por quê? Porque o eu sou, eles já entendiam. Significava uma expressão divina, uma expressão do eterno, que falou com Moisés na sarça: diga a eles que o eu sou me enviou a vós. Aí eles já ficaram ainda em maior dificuldade, porque estavam com os olhos fechados, estavam sem revelação, eles não entendiam que ali estava o eu sou, o próprio Deus vestido de uma carne humana. Era demais para eles pensarem: Deus nesse homenzinho, Deus que nasceu naquele endereço, no fundo daquela carpintaria, na casa do pobre José e a coitada Maria, Deus
o qual não temos histórico aqui de qual escola ele estudou, origem sacerdotal, qual é a dele, qual foi o tutor mestre dele no templo. É demais para minha cabeça, mas para os eleitos, irmão, era tão fácil. Louvado seja Deus. Para os eleitos, irmão, o eu sou aqui para os judeus, olha para que serviu, ó, versículo 59, então pegaram em pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Quando Jesus queria se dar a conhecer a quem não tinha revelação espiritual, a quem não tinha semente para crer. Irmão, não fica insistindo demais com as pessoas. Tem uma coisinha chamada semente, que não somos nós que decidimos isto, é Deus. Não nos cabe julgar, mas não fica insistindo o tempo inteiro, deixa quieto. Os fariseus não tinham. Jesus mostrou que era antes de Abraão, Jesus mostrou que era aquele que daria a vida eterna, Jesus mostrou que ele era a verdade que podia libertar, Jesus mostrou que ele era antes do eu sou, mostrou para ele que ele era o Messias. Quando Jesus pregou tudo que tinha de pregar, irmão, cada um passou a mão numa pedra e falou assim: agora é demais. Ele falar que é o eu sou é muita audácia. Ele falar que é aquele que comissionou Moisés e deu os 2 sinais a Moisés e mandou Moisés ir para o deserto, ir para o Egito libertar Israel, é demais. Vamos matá-lo, vamos matá-lo. Aquilo foi demais. Mas aqui, ser eleito é tão especial. Esse problema foi com a gente mais inteligente que havia na terra, mas ser eleito é tão especial, irmão, que de repente Jesus entra na aldeia do samaritano, aonde ele disse para os discípulos não irem. E a Bíblia diz assim, ó, era-lhe necessário passar por Samaria. E de repente Jesus sente sede e fome e para junto de um poço de água, sabendo que era quase meio-dia. E fala assim: vá à cidade buscar algum lanche para nós, eu vou aguardar aqui. Ninguém junto daquele poço. A cultura lhe dizia que as virgens iam às 6 e as prostitutas às 12 horas. E Jesus senta lá no horário das prostitutas chegarem no tanque. E fica por ali. E de repente chega a primeira delas, a samaritana. Mulher de má fama. Não era bem vista, mas era eleita. Eleição é uma coisa que não dá para entender, irmãos. E quando ela chega ali, Jesus vira para ela e fala assim: mulher, dá-me de beber. Como tu, sendo um judeu, logo viu nas roupas, no jeito de falar, no cabelo, como tu, sendo um homem judeu, fala comigo, uma samaritana? Não sabes tu que judeus e samaritanos têm um problema doutrinário aí, uma intriga que não se resolve por milênios, e nós não temos o hábito de nos comunicar? Você não está inteirado disso? Os samaritanos, eles não se comunicam com os judeus. Aí Jesus viu que era necessário fazer algo que ela precisava ver para crer. Chama o teu marido. Não tenho, dissestes bem. Teve 5, e o que você tem agora também não é teu. Ela poderia ter pensado assim se não fosse eleita. Eita, mas as mulheres aqui são fofoqueiras, viu? Já contaram para esse homem a minha vida toda. Já disseram que eu tive 5 homens e agora eu estou meio da vizinha. Ah, mas esse povo de Samaria fala demais. Isso é se ela não fosse eleita. Mas como ela era eleita, Deus não permitiu ela nem pensar isso. Ela olhou para Jesus e falou assim: Senhor, vejo que tu és profeta. Aí Jesus não deu muita bola até esse assunto. Vejo que tu és profeta. Isso muitos diziam. E muitos que diziam que ele era profeta o apedrejou e o crucificou. Não podia parar ali. Aí Jesus disse para ela assim, ó: se tu soubesses quem fala contigo, que não sou apenas um profeta, mas mais que um profeta, tu é que me pedirias de beber, e eu te daria desta água, e você beberia, e nunca mais precisaria vir aqui para poder beber desta água. Jesus pregando para ela.
Senhor, então me dá desta água. Jesus pregando para ela, Jesus revelando a vida dela. E logo, logo, ela vira para Jesus e diz assim: eu conheço aqui na Bíblia, nos pergaminhos, mesmo não sendo uma mulher que vem lá dos judeus, de onde a salvação vem, eu conheço aqui que quando o Messias vier, ele nos fará saber de todas as coisas. Sabe o que Jesus falou para ela? O mesmo que falou para os fariseus. Falou assim, quando o Messias vier, ele fará tudo isso. Irmão, Jesus olhou e disse assim, sou eu que falo contigo, mulher. Ela saiu correndo, soltou o cântaro e foi chamar a cidade para conhecer o Messias, o homem que a ensinou, o homem que revelou a sua vida. Quando ele disse aos fariseus, eu sou, pegaram pedras. Quando disse ao eleito, eu sou, saiu correndo para poder dizer para mais alguém, tenho descoberto o Messias. Porque Deus abriu os olhos. Agora Lucas capítulo 24, irmãos, nós podemos continuar outro dia. Lucas capítulo de número 24, olha para você ver. A mesma coisa aconteceu, 24, verso de número 13, olha. Eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Que mesmo Jesus, irmão? O mesmo que falou com os fariseus, e eles queriam apedrejá-lo. O mesmo que se deu a conhecer a samaritana, e ela viu. O mesmo que disse à mulher pecadora, vá e não peques mais. Versículo 16, mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. Olhos fechados. Versículo de número 30 desse mesmo capítulo. E aconteceu que, estando com ele à mesa, tomando o pão, abençoou e partiu e lhe o deu. Abriram-se-lhe então os olhos e conheceram. E ele desapareceu-lhe. E disseram um para o outro, porventura não ardiam em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria a Escritura? É o que Deus está fazendo com os seus eleitos todos os dias. Aqui, o eleito que está com os olhos fechados, Deus está abrindo, irmão. E todos os dias, sabe esse livro aqui? Ele está ficando novo. Todos os dias ele vai tomando um sentido especial, você não enjoa dele, ele não se torna comum para você. Por quê? Porque todo dia Deus está abrindo. Fechando com esse parágrafo 10 da mensagem, você leva para casa e lê no seu lar. Diz assim, meu tema nessa noite é quando seus olhos foram abertos, eles o reconheceram. Parágrafo 10. Agora, nosso cenário nesta manhã é a primeira Páscoa. O grande dia negro da crucificação havia passado, nosso Senhor tinha vindo ao mundo e se havia identificado claramente como Filho de Deus. Todas as escrituras pertencentes a ele as havia cumprido, mas os olhos deles estavam o quê, irmão? Fechados. Até as últimas horas da cruz foram cumpridas. Agora, a ressurreição havia acontecido, a qual também estava prometida. Mas as pessoas daquele dia eram parecidas de nós hoje. Por que parecida de nós hoje? Porque hoje a cegueira é muito comum. Eles tinham no entusiasmo do que estavam vendo, o sobrenatural e assim por diante, e falharam em reconhecer toda a escritura que pertencia a ele. Então espera aí, eles tinham no entusiasmo do que estava vendo, o que eles viam os entusiasmava, mas a Bíblia diz aqui que eles estavam o quê? Falhando em reconhecer toda a escritura. Lembra disso, entusiasmo é bom, mas não é tudo. Aqui na Bíblia tem um povo que diz o irmão Brana no parágrafo 10, que o que viram os entusiasmou, mas falharam em ver as escrituras que estavam se cumprindo.
Então não é só basear-se nisto, no entusiasmo. Eu sou entusiasmado, isso é bom, desde que você não falhe em reconhecer a palavra, as escrituras que estão se cumprindo. Eles haviam reconhecido algumas delas e creram, e algumas delas eles não reconheceram. Por isso que eu usei a expressão semana passada, parcialmente revelados. Algumas criam, algumas não criam. Aí o profeta diz no 11, eu acho que é muito parecido com este dia, que muitas vezes nós aceitamos algumas coisas das quais Jesus disse, mas não todas as coisas que ele disse. E o que Jesus falou, irmãos? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Não é de algumas coisas. Algumas coisas não traz vida, tem que ser todas as coisas. A Bíblia diz que nesses últimos dias seriam reveladas todas as coisas. Gênesis, Satanás enganou a Eva porque falou-lhe a verdade parcialmente, não todas as coisas. Então o profeta disse, às vezes somos assim, ficamos com umas coisas que Jesus disse, mas não todas as coisas que ele disse. Restante diz, as pessoas às vezes dizem, bem, cremos nisso, mas não cremos nisto. Bem, você não pode crer nisso sem crer nisto. Veja, você precisa crer em toda ela. Ou tudo é Deus, ou nada é Deus. E então tudo deve estar ajustado corretamente em seu lugar. E como eu disse ontem à noite, Deus tem proporcionado isto, sua escritura, desde o princípio, antes de haver qualquer tempo, ele sendo eterno, firme nisso, falei isso no início do culto, ele é eterno, e então estas coisas que estão acontecendo agora, são apenas atributos do pensamento de Deus. Primeiro tem que ser um pensamento e então uma palavra, e quando um pensamento é expressado, é uma palavra, e então ela falada, ela tem que acontecer, e a coisa toda é Deus desdobrando em seus atributos. Então Deus se torna material, palpável, com o qual podemos conversar, falar em todo o seu corpo da igreja e tudo mais. Portanto, teu nome estava em seus pensamentos. Vamos aí. Portanto, teu nome estava em seus pensamentos. Para aí, irmão. O que você pensa disso? O teu nome estava em seus pensamentos. Você já pensou nisso? Deus já tinha o seu nome na mente dele. Já sabia como você seria chamado aqui e como você seria chamado na eternidade. Deus já sabia destes dois nomes que você iria receber aqui. Olha o Deus que nós servimos e olha por que somos eternos. Porque Deus já nos conhecia em seus pensamentos. Olha, é assim que você tem vida eterna. Você não pode tê-la de outra maneira. Se você tem vida eterna, você sempre existiu. Eu não estou pregando para uma pessoa que nasceu há 40 anos, 60 anos, 5 anos, 10 anos atrás. Eu estou pregando nessa noite para um povo que sempre existiu. Você sempre existiu, eu sempre existi, só estamos sofrendo aqui nessa pestilência, mas irmão, há uma parte em nós que sempre existiu, e é isso que nos segura na palavra, é isso que nos faz amar a Deus. Que coisa boa, você sempre existiu, diga aí, eu sempre existi, obrigado Deus. Por isso que o diabo não pode acabar com você, porque você sempre existiu. Já tentou e tentará, mas ele não poderá, porque você é uma parte que sempre existiu de Deus, estava dentro de Deus. Você sempre existiu. Você, caso contrário, você simplesmente não pode dizer, bem, eu pertenço à igreja, faço isto. Não, Senhor, a vida eterna nunca teve um começo.
Qualquer coisa que é eterna nunca começou e não pode terminar. Então você estava apenas em seu pensamento, seu nome, quem você é e o que você é. Essa é a única maneira que você pode ter vida eterna, porque você sempre existiu. Entendamos isso, igreja. Entendamos o que somos. Somos eternos. Se somos eternos, irmãos, nós não tivemos início. Se nós não tivemos início, nós também não vamos ter fim. O inimigo pode desejar o meu fim, mas não adianta. Por quê? Porque não será assim. Eu não tive início, então eu também não vou ter fim. Está vendo? Somos, como eu disse aqui, os pedaços do Deus eterno, passando aqui por esse tempo, como o vento. Não sabe-se de onde vem e para onde vai. Assim está essa noiva, povo estranho na terra. Não sabem quem somos nós, não sabem de onde viemos e para onde estamos indo, mas nós sabemos. Viemos da eternidade, estamos indo para a eternidade. Somos os fragmentos de Deus nessa terra, que Deus está passando magnetismo para atrair tudo aquilo que é eterno, vai voltar para a eternidade. O que não é eterno vai ser queimado aqui, vai perecer. E o profeta vem e disse: e aqueles, não importa o que sejam, estão eternamente mortos. Eles estavam mortos desde o princípio. A Bíblia diz: a mulher que vive em prazeres está morta enquanto está viva, certo? Certo. Vejam, ela sempre esteve morta, ela está morta em pecado e transgressão. Agora, se você estava no despertar, no seu princípio, isso é para o que ele veio redimir, e o teu nome foi colocado no livro da vida do Cordeiro, no seu pensamento, no princípio, e ele veio para resgatar todos os nomes que estavam naquele livro, nada mais, nenhum a mais, apenas o que estava lá. Quando o último nome for redimido, ele toma o seu livro e reivindica o que ele redimiu. Agora, e que coisa estranha seria se não pudéssemos acreditar em tudo que está escrito nas Escrituras, pois a coisa toda é a palavra de Deus, tudo é inspirado, cada porção dela, e nós cremos em cada porção dela. Louvado seja Deus. Nós cremos em cada porção, não tem como ler, são muitas coisas boas. Vamos ficar em pé, irmãos, vamos orar, porque daqui a pouco os músicos têm que voltar, diáconos precisam voltar e ficará apertado para eles o dia. Senhor, obrigado seria a nossa oração. Abra os nossos olhos todos os dias, Pai, para que o nosso entendimento não esteja bloqueado. Senhor, queremos ver. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. É isso que nós queremos, Pai, ver o nosso entendimento aberto, Senhor, para compreender a glória dessa mensagem, a glória de tudo quanto o Senhor tem feito por nós. Meu Deus, eu quero aproveitar aqui no final desse culto, já que Tu és o Deus que conheceu o nosso nome antes da fundação do mundo, sabia o que seríamos, quem seríamos, onde moraríamos, como viveríamos, já que Tu és o Deus soberano, onisciente, onipresente, onipotente, Pai, eu quero Te apresentar esses pedidos de oração. Senhor, a Zaira está pedindo por seu pai, ele sofreu um derrame cerebral. Mas o que é um derrame cerebral perante o Teu grande e soberano poder, Pai? Não é nada. Tu és o Deus que pode tomá-lo nas Tuas mãos, Pai, e restaurá-lo, para que ele volte sem nenhuma sequela, abençoado, restaurado na sua saúde. Pai, cura o pai da Zaira, Senhor, assim como nós aqui, dê saúde para cada pai, cada mãe dessa igreja, para que não venha suceder estes males a nenhum dos nossos irmãos. Guarda os Teus filhos, Pai, para que tenham perfeita saúde, para que goze dessa riqueza que há em Ti, Pai, que é saúde.
Dê saúde ao pai da Zaira, Senhor, no nome de Jesus. Olha para a filha da Ana Lúcia, Senhor, ela está afastada, e a Ana Lúcia está clamando, Pai, para o Senhor tocar na filha dela, trazer ela de volta. Eu sei que o pródigo não esquece da casa do pai, o filho não fica para sempre fora da casa do pai, o filho volta, Pai. Vá de encontro a essa jovem, ajuda ela, Senhor, toca ela, Pai, dê a ela mais uma chance de reconciliar, encontrar com o Senhor, Pai. É a nossa oração, Senhor. Também quero pedir, Pai, em nome de Jesus Cristo, pelo filho do Paulo Henrique, que também está afastado, Senhor. Há pessoas pedindo pelos filhos afastados. Tu és o Deus que encontra a samaritana, Tu és o Deus que faz o pródigo cair em si, Pai. No nome de Jesus, ajuda, Pai. No nome do Senhor Jesus, o irmão do irmão Paulo, Senhor, que está afastado, ajuda a filha da Ana Lúcia, que está afastada, Senhor. No nome de Jesus, abençoe o avô do Emanuel, que pede a nossa oração. Ajuda a Valéria também, Senhor, ela está precisando da Tua graça. Ela pede oração pelo seu esposo, Luiz Eduardo. Eu sei que o Senhor pode colocar as Tuas mãos na vida do esposo dela. Pai, isso é um culto de fé, nós estamos pregando a palavra, Senhor. O Senhor disse aos fariseus: se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras de Abraão. Então não fazem as obras dele porque não são filhos. Deus, aqui estão os filhos de Abraão, Senhor. Abraão intercedeu por Ló, desviado em Sodoma. Aqui estão os filhos de Abraão intercedendo, ó Pai, no nome de Jesus Cristo, reclamando eles agora, entrando em guerra espiritual agora, para resgatar Ló de tudo que o diabo tem levado, Senhor. Nós estamos parando na brecha, em nome de Jesus. Nós estamos levantando um clamor, levantando a intercessão. Nós estamos rogando, Pai, como Esther rogou diante do rei Assuero, por livramento do seu povo. Eis-nos aqui rogando, Pai, por livramento da Tua igreja, em nome de Jesus Cristo. Que este estudo, Pai, de leitura incessante da Tua Bíblia, possa ficar algo guardado nos corações, Pai. Que isso que foi soado aqui nessa manhã de maneira forte, os filhos de Deus amarão a Deus. Pai, se alguém não está desenvolvendo o seu amor por Ti, meu Deus, ajuda essa pessoa a conhecer, revela a ela o grande amor de Deus. Como disse João, isto é o verdadeiro amor, não que nós o tenhamos amado primeiro, mas Ele nos amou primeiro. Agora nós queremos trabalhar o nosso amor por Ti, Pai, como o Senhor mesmo disse, que nós deveríamos amar o Senhor de todo o coração, com todo o entendimento, com toda a nossa alma, sobre todas as coisas. É o que eu quero te pedir, aumenta o nosso amor por Ti, em nome de Jesus Cristo, amém. Se o amor de Deus for multiplicado em nossos corações, você terá prazer em ler, prazer em orar, prazer em cantar, prazer em congregar, prazer em vir à presença de Deus. Que Deus aumente, transborde o amor dele no seu coração. Se ele fizer isso, a santidade não vai ser um julgamento, um fardo pesado, será um prazer, será, como disse Paulo, um sacrifício santo, vivo e agradável que você oferecerá a Deus, porque você está amando-o. A vida sacrificial será um louvor, não será um martírio,